Vamos dar continuidade aos princípios gerais do processo civil, agora o 10º, instrumentalidade das formas. O que vocês têm que entender? A forma é apenas um instrumento para se atingir o direito material que você busca em juízo. Você não busca uma forma em juízo, você busca o direito material. Se alguém bater em seu carro, você busca em juízo ou conserto. Se você é empregado e o salão de beleza, você corta cabelo lá e não lhe pagam, ou você trabalha no período noturno, de 22 a 5, e também não lhe pagam, o que você busca é o quê? O seu adicional noturno, sua hora extra. A forma pouco importa. Por isso que a forma é apenas um instrumento para se atingir o direito material. Exemplo, se você não é citado da forma devida, cita um vizinho seu, você nem sabe o que aconteceu no processo, aí você comparece à vara, chega lá, não fui citado, esse processo é nulo. O que acontece no processo? Não foi não? Você está citado a partir deste momento. Por quê? Porque a citação é um instrumento para se chegar ao direito material. Se você não foi citado, está citado agora 15 dias para apresentar sua contestação, para se defender. O simples fato de não ser devidamente citado não vai gerar nulidade total do processo. Só vai o quê? Postergar o processo. A partir daquele momento que você disse que não foi citado, você passa a ser citado, vai ter 15 dias para contestar a ação. Princípio da lealdade processual. Autor e réu, partes no processo, têm que ser leais. Ou seja, o réu está vendo que perdeu a demanda, recorre por recorrer, entra com embargo de declaração com a sentença completamente válida. Não houve omissão, não houve contradição, não houve obscuridade, e mesmo assim ele embargou a declaração. Para quê? Só para postergar a finalização do processo. Da mesma forma, já tem jurisprudência pacífica sobre determinado tema, o réu vai e perde, fica recorrendo até chegar ao Supremo. Para quê? Simplesmente para postergar o processo. Ele está sendo o quê? Desleal, podendo ser condenado a até 20% sobre o valor da causa, em caso de deslealdade processual. As partes, tanto autor quanto o réu, devem agir com lealdade processual. Princípio do duplo grau de jurisdição. 12º princípio. O que significa isso? Todos têm direito a uma segunda palavra em relação à decisão contrária a você mesmo. Se você perde, você tem direito a recorrer a um duplo grau de jurisdição. Um juiz de primeira instância lhe condenou, você tem direito a que um tribunal analise essa sentença e reforme essa sentença ou mantenha. Mas você não é obrigado a ficar resignado com a decisão. Você pode sim recorrer. A dúvida que existiu, melhor dizendo, durante um bom tempo, foi se esse princípio do duplo grau de jurisdição era um princípio com força constitucional. Por que isso? Porque se tivesse status constitucional, nenhuma lei poderia vedar esse duplo grau de jurisdição. O Supremo, ao analisar esse princípio, disse que ele não tem status constitucional. Ou seja, pode haver decisões sem o duplo grau de jurisdição, uma decisão única de apenas um juiz. Nós tivemos um caso agora, um mensalão, em que se colocou em pauta o princípio do duplo grau de jurisdição. O Supremo, em competência originária, julgou os réus do mensalão. Somente o órgão vai julgar? O que os réus do mensalão que foram condenados falaram? Não, isso está ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição. E alguns ministros, os 6 que votaram a favor dos embargos infringentes, utilizaram isso aqui como âncora, o duplo grau de jurisdição, que as pessoas têm direito a pelo menos 2 julgamentos, os 6. A maioria de circunstâncias que foi formada no Supremo Tribunal Federal para julgar os réus condenados. Outro princípio inquisitivo. O que significa isso? O juiz, ele colhe as provas, ouve testemunhas, ele dá andamento no processo. Ele não faz apenas julgar, ele vai buscar as provas para ter o julgamento correto, conforme as provas do processo. Princípio da congruência. 14º princípio. O que significa isso? O juiz tem que ser congruente ao que foi pedido.
O juiz julga apenas e somente o que foi pedido. Ele não pode julgar nem além, nem aquém, nem fora do que foi pedido. Se eu digo para vocês que o juiz julgou aquém do que foi pedido, exemplo, o autor entrou pedindo danos morais de 10 mil, danos materiais de 20 mil. O juiz julgou os danos morais, mas não julgou os danos materiais. Que sentença é essa? Infrapetida, porque ele julgou menos do que foi pedido. Se o autor pediu danos morais e danos materiais, pediu duas coisas, o juiz tem que julgar ambos os pedidos, não pode julgar um só. Se ele só julga um e não julga o outro, essa sentença é infrapetida, aquém, abaixo do que foi pedido. Se o juiz, autor só pede dano moral, não pede dano material, exemplo, o autor sofreu batida de carro, sofreu um dano material de 10 mil, mas além disso, o dono do outro carro que bateu nele xingou, ofendeu na frente dos filhos, ele sofreu também um dano moral. Só que esse autor só pediu dano material, não pediu dano moral. O juiz pode conceder o dano moral? Não pode, porque ele não está sendo congruente com o que foi pedido. Ele está julgando além do que se pediu. Que sentença é essa? Ultrapetita. O juiz foi além do que foi pedido. E o juiz não pode ir além porque o princípio da ação demanda. O direito pertence ao autor e não ao juiz. Se o autor só quer dano moral ou material, o juiz não pode julgar ambos os pedidos. Princípio da outra tipo de sentença inválida, nula. Princípio da sentença extrapetita. O que é a sentença extrapetita? O juiz julga fora do que foi pedido. O autor pede dano material. O juiz não julga o dano material e julga o dano moral. O autor falou, não pedi isso. O que eu pedi para você foi para julgar o dano material. Você vem agora e julga o dano moral, sua sentença é extrapetita. E se o juiz julgar, eu pedi danos morais e pedi danos materiais, o juiz julgou procedente a ação em relação aos danos morais e julgou improcedente em relação aos danos materiais. Que sentença é essa? Sentença válida. Por quê? Porque se você pediu duas coisas, o juiz julgou as duas coisas, a sentença é plenamente válida. O que o juiz não pode fazer é deixar de julgar, mas julgar contrário a você, o juiz pode sim fazer, e essa sentença é plenamente válida. Princípio da razoável duração do processo. O processo não pode durar ad eterno, eternamente. É por isso que o juiz tem que dar celeridade ao processo. É por isso que existe o princípio da preclusão processual. Se a parte não cumpriu o que tem que fazer no prazo, o que acontece? Precluir o direito dela de atuar. Porque todos, autor, réu, ambos têm que ter prazos para o processo não durar eternamente. Esse princípio da razoável duração do processo está previsto na Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi trazida por ela. Princípio da motivação. O juiz tem que o quê? Motivar sua decisão. Eu vou julgar procedente. Autor, você tem razão. Razão por quê? Por isso e por aquilo. Tem que ter um motivo. Autor, vou lhe condenar a alimentos gravídos. Por quê? Porque eu tenho indícios de que você é o pai. Autor não, réu, melhor dizendo. Réu, vou lhe condenar a alimentos gravídos porque eu tenho indícios de que você é o pai. Réu, vou lhe condenar a pagar a prestação alimentícia. Por quê? Porque eu tenho indícios, tem provas aqui nos autos, que você é o pai e você tem que sustentar essa criança. Ou você se separou dessa mulher, a mulher não trabalhava, é dependente econômica sua, você vai ter que pagar a pensão a ela, pensão alimentícia também. Princípio da persuasão racional. Que princípio é esse? O juiz é livre para decidir da maneira que bem entender, desde que motive, fundamente a sua decisão. São três sistemas. O primeiro sistema é o sistema da prova legal. A lei diz qual ponto para cada prova. Por exemplo, testemunha vale 1, depoimento pessoal vale 2, perícia vale 3, e assim sucessivamente. A própria lei pontua as provas. Isso existiu antigamente, não existe mais. Outro sistema, sistema da íntima convicção.
O juiz decidia da forma que bem entendesse. Acontecia muito na Idade Média. Ele entendeu que você tem direito, julga procedente. Por quê? Não preciso dizer. Eu sou juiz, estou intimamente convicto, não preciso fundamentar minha decisão. Também já não vigora mais. O sistema que vigora hoje é o sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado. O juiz é livre para se convencer da forma que bem entender, desde que ele motive. Porque o réu ou o autor, sendo perdedor naquela demanda, tem que saber o motivo de ser perdedor para o quê? Impugnar todos esses motivos. É por isso que o juiz hoje precisa fundamentar, motivar as suas decisões. Com isso, terminamos os princípios gerais do processo civil. Já foi. Pega o Daniel lá fora, tudo saiu aí.